Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, meus queridos ouvintes. Começa aqui mais um Encontro Inteligente. É aquele momento em que eu converso com alguém, seja eu respondendo perguntas, ou seja eu fazendo perguntas, ou às vezes até o registro de um bate-papo absolutamente informal, como se a gente estivesse num bar, se encontrou ali no bar e vai batendo papo e trocando ideias e, de alguma maneira, fazendo daquele tempo um momento muito agradável. E hoje eu estava revendo aqui o material acumulado ao longo dos anos e encontrei um bate-papo meu com uma pessoa notável, infelizmente já se foi, Antônio Olinto Marques da Rocha. Eu tive uma proximidade muito grande com o Antônio Olinto na medida em que nós nos conhecemos, ele já um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, vários livros produzidos, e me convidou para escrever num dos jornais de letras que ele comandava, e foi um período em que nós tivemos uma proximidade interessante. E o Antônio Olinto, inclusive, foi quem generosamente fez o prefácio de um dos meus livros, e agora, encontrando esse bate-papo, eu decidi trazer para vocês. É um bate-papo que já tem 16 anos, praticamente. O Antônio Olinto representou o Brasil diplomaticamente durante um período na África, depois na Europa, e nessa sua experiência, ele acumulou um amor pela cultura africana, tanto é que tinha várias peças africanas que decoravam sua casa, e, ao mesmo tempo, esse conhecimento da cultura africana foi tema de vários dos seus livros. E vocês vão perceber a importância do Antônio Olinto enquanto um intelectual ao longo da entrevista. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham uma motivação pela leitura do trabalho do Antônio Olinto, e depois deste bate-papo que eu vou reproduzir na íntegra, sem cortes, vocês me terão de volta para uma análise final e uns comentários derradeiros aqui deste hoje Encontro Inteligente, que também é um encontro muito especial, que para mim particularmente resgata uma relação muito, muito amistosa, muito gostosa com uma pessoa que foi tão importante. Vamos lá. Nós estamos aqui na Academia Brasileira de Letras, uma casa de cultura, onde a literatura brasileira tem história, estamos cercados de imagens, e quem vai conversar conosco é uma pessoa que, olha, eu posso dizer, eu amo este homem, Antônio Olinto Marques da Rocha. Antônio Olinto, me conta a sua vida desde que você nasceu lá em Ubá, que foi criado em Piau, é isso? É isso mesmo. Agora, nascer num bairro importante é o seguinte, é que eu aprendi a ler antes dos 4 anos, devia ter 3 anos e 8 meses. É impossível? É, e não é. Eu tinha uma babá de 12 anos que era analfabeta, e a minha tia achou que devia ensiná-la. Eu ficava assim nos braços dela e minha tia ensinando. E eu olhando. 1 mês, 2 meses, 3 meses. No fim do 4º mês, minha tia disse para ela, você é muito burra, não aprende. Você quer ver como é que o Olintinho, quer dizer eu, né? Como é que ele aprendeu? Leia aqui. Eu li. Ele levou um susto. Ué, não, aí virou, era uma revista, virou a revista. Leia aqui. Eu li. Eu disse, mas como é que você leu? Ele disse, mas não está escrito aqui? Eu li. Leu. Então, com isso eu caí no vício, o vício da leitura.
porque a minha mãe, naquele tempo não havia novela nem de rádio nem de televisão, não? Então as senhoras que gostavam de uma literatura, toda semana havia uma organização e vendia um folhetozinho contando um romance. Eu me lembro até do primeiro romance que eu li, O Soldado Desconhecido. Ele colocava embaixo da porta e as pessoas, se aceitassem, pagavam e recebiam toda semana. Então, quando ele punha lá embaixo da semana, eu pegava antes da minha mãe até e ia ler. Aí dizia, mas isso não é história para criança. O que não tem? É um apaixonado, um soldado, não sei o que e tal. Não tem nada demais. E assim eu caí no vício de ler, de modo que antes dos 5 anos eu li o Tico-Tico de cabo a rabo. Comecei a ler o que havia de Monteiro Lobato. Agora, você tem ideia de quantos livros você já leu até hoje? É muito difícil dizer. Porque eu, numa época, eu passei 25 anos como crítico literário do Globo e eu lia, em média, de 5 a 8 livros por semana para comentar e criticar. Olha, você faz uma média assim de, digamos, no meio, 8 livros por semana, durante 25 anos, é muita coisa. Mas não é só ler, não. O ler é importante, claro. É você viver naquele ambiente. De vez em quando você pega um livro, você não lê, mas você toma conhecimento dele, você não está interessado naquela leitura por qualquer motivo, você toma conhecimento. Você lê, vê o índice, vê, vai e volta. Então não é só o ler de cabo a rabo, que também é básico, é importante. Então eu fiquei escravo do livro. Agora, tem uma nuance na sua vida muito interessante. Você desistiu de ser padre para seguir uma carreira diferente, né? Como é que foi? Você estava estudando, você estava fazendo teologia, de repente foi seguir o jornalismo. Como é que foi isso? Não, vou explicar. Eu fui salvo pela minha mãe. Quando nós chegamos, eu já estava com 10 anos, nós saímos de Minas, fomos para Campos. E meu pai perdeu o emprego que ele tinha em cinema, no interior de Minas. Aí veio a crise de 29 dos Estados Unidos, todo mundo perdeu o emprego. E minha mãe me chamou, eu tinha acabado de admissão e ia entrar no ginásio. E me disse, nós não vamos poder pagar a sua educação. Eu disse, não. Seu pai está desempregado, e então nós não podemos, porque custa caro colocar no colégio. Mas o quê? Você pode entrar para o seminário para ser padre. E ser padre é. Sabe por quê? Porque o ensino é de graça. A hospedagem é de graça. As refeições são de graça. E você aprende de graça. Aprende português, latim, grego, vai aprender uma porção de coisas. Você não quer? Claro, quero. Mas tem uma coisa, eu já falei com o bispo, eu tenho um filho que quer entrar para o seminário, você vai dizer que quer, você tem que dizer ele que quer. Eu não, claro. Então, e ele disse, eu quero entrevistar seu filho, conversar com ele para ver se ele está preparado para entrar para o seminário. Então minha mãe me levou lá no bispo, eu conversei com ele conversou e disse, você inclusive lê, claro, eu leio, eu já lia muito, 10, 11 anos, né? Pode entrar. Então eu entrei para o seminário de Batina e fiquei lá durante 4 anos em Campos, aprendendo tudo que se aprendia, mas aprendi latim, grego. Quando eu tinha 14 anos, eu fui professor de latim para os alunos da primeira série. Eu estava na 4ª série, era costume do seminário, que os alunos da 4ª série davam aula para os da primeira. E como eu estava muito bem em latim, eu fui dar aula de latim. Então é uma formação inteiramente diferente, não tem nada a ver com de um rapaz daquele tempo. Eu saí daí e fui para Campos estudar filosofia, de Batina. Saí de Campos e fui para São Paulo estudar teologia, de Batina. Quando cheguei a 18 anos, eu já estava lá há quase 8 anos, né? Eu pensei, não dá, ser padre não dá não. Porque aí já era a idade, quer dizer, eu já era um homem, não? E aí eu precisava pensar o que significava ser padre. E eu cheguei à conclusão de que eu não queria. Aí eu saí, minha mãe ficou triste e tal, mas também concordou. Eu saí e vim ser professor no Rio de latim. Naquele tempo estudava-se latim nos 4 anos ginasiais, eram 4 anos do ginásio. E havia uma falta de professor de latim que era um caso sério. Eu e o Roberto Campos, que foi meu colega na cidade de Belo Horizonte, eu saí de São Paulo para cá e saiu de Belo Horizonte. Para cá nós fomos ser professores em vários colégios. Passamos a ganhar muito dinheiro porque havia falta de professor de latim. Então nós dois, às vezes, dávamos 8, 10 aulas por dia, desde 9 da manhã até as 10 da noite.
no subúrbio, na Tijuca, no centro. E ganhamos muito bem. Desta época dos 18 anos, dessas aulas de latim, você teve uma viagem pelo mundo, foi adido cultural, é professor em várias universidades no exterior, você se casou com Zora, que é a nossa querida amiga, um abraço para Zora, e você, depois de escrever vários livros, você tem uma biblioteca na Romênia com seu nome. Como é que é isso? Biblioteca Antônio Lito. Não, e aconteceu o seguinte, você sabe, eu acabei sendo adido cultural em Londres, né? E em Londres eu organizei uma biblioteca para dar aulas com elas. Mas o que era essa biblioteca? Era uma duplicata da minha biblioteca do Rio. Em vez de levar livro meu do Jorge Amado para lá e dar aula sobre Jorge Amado, eu pedi a editoras e levei livro do Jorge Amado e criei lá uma nova biblioteca. Depois de 5, 6 anos em Londres, eu vinha para o Rio. Eu pensei, eu estou aqui com esses livros, são 6 mil livros. Aí me lembrei, eu tenho um amigo na Romênia, que é o Jerônimo Moscardo, que é o embaixador. Liguei para ele e disse, Jerônimo, eu vou te dar de presente, não vou dar os 6 mil, eu vou dar 4 mil livros, para você organizar uma biblioteca brasileira na embaixada. Ele disse, ótimo, o que eu tenho que pagar por isso? Nada, só o transporte, o carreto. Eu ponho aqui num caminhão em Londres, o caminhão vai para Istambul, passa, imagina como é fácil, né? Passa por Bucareste e você paga aí. Ele disse, quanto vai? $500. Ele disse, só isso? De caminhão, não é avião nem nada, né? Então eu mandei para ele. Uns 2 meses depois ele me telefonou e disse, eu não vou poder fazer biblioteca não. Eu disse, por quê? Itamaraty está em onda de economia e não tem verba para nós montarmos uma biblioteca aqui. Mas vou fazer melhor. Eu disse, o que é melhor do que isso? É o seguinte, eu falei com a universidade que tem um curso de literatura brasileira. Então a universidade organiza comigo, dentro dela, uma nova biblioteca, inclusive dando para a rua, e vai ser a biblioteca brasileira, só com livros brasileiros. Eu disse, ótimo, mas você não sabe qual é o nome que eu vou dar para essa biblioteca? Eu disse, não. Biblioteca Antônio Lito, você vem inaugurar? Eu disse, mas claro que eu vou, né? Vou ter uma biblioteca em Bucareste. Nunca pensei nem em ir a Bucareste. Aí eu fui a Bucareste, fui lançar um livro, aproveitando, saiu um livro meu em romeno também, né? Aí fui a Bucareste, inauguramos a biblioteca, lancei meu livro e fiquei tão acostumado que acabei indo 6 vezes na Romênia. Fazer conferência para lançar outro livro, visitar a minha biblioteca. Eu tendo uma biblioteca, ela tem que ir, né? E você, como um autor de livros, também seguiu um ramo de pintura. Você é fantástico, sempre surpreendendo, e agora com uma energia também fantástica, está trabalhando aqui no Rio de Janeiro, na Prefeitura, desenvolvendo programas. Eu gostaria que você me dissesse rapidamente como é que é esse programa voltado à leitura que você implantou aqui. É o seguinte, nós temos 25 bibliotecas populares, nada de assim muito popular, para povo mesmo. Cada biblioteca tem uma média de 12 a 15 mil volumes, sendo que uma, a da Glória, tem 40 mil, e a do ex-governador tem 35 mil. Todas as outras têm menos. E das 9 da manhã até as 6 da tarde, fica assim, às vezes de criança, de senhoras, de gente que vai estudar. E eu resolvi, então, dinamizar aquilo. Não só nós passamos a ter contadores de história para crianças em todas as bibliotecas, nós contratamos contadores de história e resolvemos também fazer com que a biblioteca abrisse sábado e domingo. Sábado e domingo, de 10 às 4 da tarde, ela abre. Estão cheias sábado e domingo também. E a nossa tese agora, a minha, junto com a Prefeitura, é abrir mais 5 bibliotecas em favelas. Você imagina, nós abrimos uma na favela do Dique. É uma favela, plana, não é morro. Então eu cheguei lá, entrei para inaugurar a biblioteca e disse aos meninos, podem entrar. Os meninos entraram, deitaram no chão ali, a gente coloca almofadas no chão para eles sentarem, pegarem o livro. Eu passei perto de um assim de seus 9 anos, ele estava lendo um livrinho, ele fechou o livrinho, olhou para mim e disse, com este tom de voz, a melhor coisa que já aconteceu nessa favela foi essa biblioteca. Eu disse a ela, menino, você pagou tudo. Pagou todo o nosso esforço de arranjar livro, de comprar livro, de montar, de arranjar o espaço. Você com uma frase justificou
tudo isso era a melhor coisa que havia naquela biblioteca. Bom, é com esse tom de emoção, e a gente percebe aqui, de felicidade do Antônio Olinto, que a gente vai agradecer muito essa sua atenção. E a gente espera voltar outras vezes aqui nesta casa tão bonita, com tanta história. A casa é sua. Tá bom, e nós voltaremos. Então, gostaram da minha escolha para o Encontro Inteligente de hoje? Eu espero que vocês tenham aproveitado e notem, eu vou repetir aqui, para Mário Divo aqui, pessoalmente, Antônio Olinto teve uma presença na minha vida muito importante, um amigo querido e com quem eu pude aprender muito dentro deste contexto da literatura, da cultura, e também o Antônio Olinto era um exímio contador de histórias, e muitas de suas histórias eu as ouvi pessoalmente, mas muitas delas estão registradas nos livros, numa trilogia muito interessante que ele fez, e eu recomendo que conheçam esse trabalho que ele nos deixou. Aliás, para vocês terem uma ideia da importância do Antônio Olinto, ele foi inclusive tema de escola de samba do Rio de Janeiro. Desfilou em carro alegórico, sendo homenageado por uma escola aqui do Rio de Janeiro. Um grande abraço para vocês, fica aí o convite para que me acompanhem sempre nesses encontros inteligentes e também, é claro, nos meus outros espaços, tanto Miscelânea quanto Café com Letras. Até mais e um abraço. Aliás, quem sabe eu pegue um livro do Antônio Olinto, desses top de linha, e trago aqui num próximo Café com Letras. Vamos aguardar. Um abraço e até mais. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.